Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde a todos, boa noite para aqueles que estiverem assistindo em outro horário, bom dia. Estamos aqui de volta para trazer para vocês mais um capítulo do livro Mediunidade e Sintonia, dentro desse propósito de estudarmos o assunto, o tema da mediunidade, que foi mais ou menos escolhido por vocês mesmos aí em algumas perguntas que eu fiz através dos comentários, né? A mediunidade é um tema muito presente, eu acho que na vida de quase todo mundo, mesmo que não saibam exatamente que é mediunidade, mas esse livro vem falar justamente da mediunidade e sintonia com o mundo espiritual. Então, se queremos ter uma mediunidade aprimorada, controlada, direcionada ao trabalho no campo do bem, é importante o estudo. E é isso que nós estamos fazendo aqui todas as semanas, trazendo para vocês sempre um comentário sobre o capítulo desse livro, Mediunidade e Sintonia, né? Mediunidade tem que ser trabalhada, tem que ser de algum modo entendida, né? Na sua acepção mais profunda. Todos somos médiuns, já falamos isso, né? Uns mais, outros menos, mas a nossa tarefa é de saber utilizar a mediunidade, assim como outras habilidades humanas, né? Como a inteligência ou, por exemplo, a arte, no caso da música, né? Da oratória, enfim. A gente tem que saber utilizar para o bem, né? É uma ferramenta que está à disposição do homem e que mais e mais para frente nós vamos entender a importância que ela terá nas nossas vidas no cotidiano, que aliás já é assim desde que o homem é homem, né? Só que eu estou dizendo da mediunidade mais ostensiva. Isso mais à frente a gente vai perceber isso daí acontecendo no mundo, né? As crianças, de algum modo, que estão reencarnando agora, já estão vindo muitas vezes de esferas superiores, e já trazem de uma forma nata, né, intrínseca, essas características mediúnicas. Então não é incomum ouvir uma criança dizendo: eu vi um espírito assim no quarto da minha mãe, eu vi a minha avó lá no quintal, ou minha avó lá na cozinha. E isso vai acontecer assim com mais e mais frequência daqui para frente, já que nós estamos vivendo esse período de transição planetária, como todos sabem, né? Estamos passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, vamos lá? Lembrando a todos que nós temos esse canal chamado Reflexões Espiritualistas, que se dedica integralmente ao estudo dos temas da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, associados ao estudo da doutrina espírita, e aos temas espiritualistas de maneira geral, como é a mediunidade, por exemplo, que tanto está presente na doutrina espírita como está presente na nossa vida no cotidiano, tá bom? Bom, hoje nós vamos estudar um capítulo, que é o capítulo de 16º, chama Esclarecimento. Aqui o Emmanuel vai um pouco mais fundo em algumas questões, como vocês vão poder observar. Ele começa dizendo assim, já é uma espécie de alerta para nós, assim, olha: muitos companheiros solicitam orientação do céu para a vitória nas provas na terra, mas em verdade não necessitamos tanto de novos roteiros esclarecedores, e sim de ação mais intensiva na obra edificante do bem. Então o Emmanuel está querendo dizer que nós já recebemos um cabedal de informações da espiritualidade desde lá do Velho Testamento, os profetas, Jeremias, Isaías, até a vinda do Cristo, que nos deixou um roteiro indelével para o aprimoramento da nossa capacidade espiritual, da nossa melhoria espiritual, da nossa melhoria íntima, né? Então o roteiro de Jesus é o roteiro principal. Então, muitas vezes nós, ainda viciados na condição de somente pedir,
esquecemos que temos que fazer também a nossa parte, né? E que o Cristo e o próprio Criador, né? Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, todo bondade, toda suprema perfeição, suprema bondade, suprema inteligência, tudo isso, também espera de nós a nossa coparticipação na esfera da vida, né? Na melhoria das condições de vida. Então ele continua falando assim: o caminho é o mundo escola, mundo oficina, em que valiosas oportunidades felicitam a alma fielmente interessada na própria elevação. Obviamente aqui nós estamos nos referindo àquelas criaturas que estão interessadas na sua própria elevação. Existirão milhares, quem sabe milhões, de pessoas que ainda não chegaram a se preocupar com esse assunto. Estão vivendo a vida material como se fosse a única e sem pensar no futuro, como se o amanhã não existisse, né? Todos sabemos que vamos atravessar um dia, mais cedo ou mais tarde, o umbral da morte. E então temos que nos preparar para esse momento, né? Sair simplesmente da contemplação ou do pedido para as tarefas que nos cabem realizar, né? Aqui na Terra. É isso que ele está falando. Por isso que ele chama de mundo escola, mundo oficina, onde a gente aprende, onde a gente pratica, tá certo? Não nos detenhamos na expectativa dos que adoram o Senhor sem qualquer esforço para servi-lo. Olha aí o puxão de orelha, tá vendo? Então, 90% das preces que nós fazemos são petições, pedido para Deus, legítimas, normais, né? Pedindo para Deus nos ajudar nisso, naquilo, na doença de uma pessoa, de um familiar, na obtenção de um emprego, na obtenção de uma graça, vamos chamar assim, como a gente costuma dizer. Mas também Deus, isso é normal, nós não estamos criticando, nós estamos dizendo que a maior parte das nossas rogativas a Deus é para pedir alguma coisa. Só 10% são para agradecer e pedir orientação, tá certo? Então nós temos que aprender a agradecer a Deus aquilo que nós já temos e também orientar-nos, né, para seguir o caminho correto da vida, né? Para estar alinhado com aquilo que nós mesmos traçamos antes de reencarnarmos aqui na Terra. Então ele fala, ele próprio, né, o Cristo, legou-nos com a boa nova o mapa luminoso para a romagem na Terra. Em outras palavras, ele está dizendo que se nós conseguíssemos seguir aquilo que o Cristo nos recomendou, nós estaríamos rumando na senda evolutiva, na ascensão espiritual a planos mais elevados, muito mais rapidamente do que nós estamos, sem necessidade de tanta dor e de tanto sofrimento, pelos erros que nós mesmos cometemos, né? Deus não castiga ninguém, gente. Isso é um conceito antigo que nós trazemos de outras religiões do passado. Deus é soberanamente justo, mas também é soberanamente bom. Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós, né? Então, tudo aquilo que acontece conosco no dia a dia hoje são efeitos das nossas próprias ações do passado, né? Nós temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos, né? Ou seja, a plantação é livre, mas a colheita depois é obrigatória. Nós seremos responsáveis pelos nossos próprios atos, né? Mas não significa que Deus vai nos castigar, porque Ele vai dar, na verdade, outras oportunidades para a gente aprender, melhorar, né? Sair da situação às vezes cômoda de ficar simplesmente contemplando, né? Contemplativa e assim por diante, né? De forma passiva, né? Nós temos que ser um cristão ativo, né? Ativo na doutrina espírita, ativo no campo do bem, ativo no auxílio ao próximo, né? Não passivamente ficarmos esperando as coisas caírem do céu. Então ele fala claramente assim, olha, libertemos a claridade que jaz enclausurada em nossos corações e sigamos adiante.
Ou seja, a claridade existe, está lá dentro de nós. Porque ele está falando aqui, ó, ele está dizendo, libertemos a claridade. Não que ela não exista, ela existe, está dentro dos nossos corações. Está aí enclausurada nos nossos corações. Por quê? No egoísmo, no orgulho, na vaidade, no culto só aos desejos imediatistas da vida. Então nós temos que expandir o nosso horizonte, pensar na vida maior, pensar como ser espírito eterno que nós somos. Nós somos seres espíritos eternos, gente. Vamos viver por toda a eternidade. Então nós temos que pensar, por exemplo, temos um inimigo aqui hoje. Nós estamos dispostos a ter um inimigo por toda a eternidade? Ou vamos nos ajustar com ele aqui agora, enquanto estamos a caminho com ele na terra, como disse o Cristo? Porque vai continuar existindo ele e você, eu e ele, entendem? Então é melhor o reajuste agora do que mais tarde em situação mais penosa e mais difícil, muitas vezes, Então ele dá vários exemplos aqui importantíssimos. Olha, há espinhos reclamando extinção, feridas que pedem bálsamo, aflições mendigando paz, pedras à espera de braços amigos que as utilizem, mentes encarceradas na sombra rogando luz. Há crianças abandonadas implorando socorro para consolidar as bases em que recomeçam a vida nova. Então, campo de trabalho para nós, gente, não falta. São milhares de coisas que tem na Terra que nós podemos fazer para ajudar o próximo, e ajudando o próximo nós estamos ajudando a nós mesmos. Aí nesse ponto aqui vocês vão perguntar assim para mim: ué, Túlio, o que isso tem a ver com a mediunidade? Tudo, como eu já disse, porque se nós nos elevarmos espiritualmente, nós estaremos nos capacitando, escuta bem essa palavra, para sermos mensageiros, intermediários, portanto médiuns, de inteligências elevadas do mundo espiritual. Caso contrário, nós seremos médiuns de espíritos e inteligências rasteiras do mundo espiritual. Tá certo? Nós sabemos disso. Nós nos afinamos com aqueles que pensam igual a nós. É da lei. Nós somos um imã, nós atraímos aqueles que pensam igual a nós. Não vou dar o exemplo para não machucar ninguém, mas exemplos, mas tem inúmeros. Então, se a gente começar a trabalhar a nossa mente para operar, em planos mais altos da vida, nós vamos operar mediunicamente em planos mais altos da vida. Tá certo? Isso vale para a vida, vale para a mediunidade. Então, a mediunidade bem elaborada, bem estruturada, nasce de um coração que aprende a amar o seu semelhante, auxiliar ao próximo. Então nós seremos pessoas que estaremos com o nosso pensamento mais próximo de esferas mais elevadas, portanto com sintonia com esses espíritos mais elevados. Por isso o título do livro chama Mediunidade e Sintonia, tá certo? Então ele diz: agir no bem é buscar a simpatia dos espíritos sábios e benevolentes, encontrando-a. Olha bem, buscar a simpatia dos espíritos sábios e benevolentes. Eles estão lá dispostos a nos ajudar o tempo todo, mas nós temos que fazer sintonia com eles. Senão nós não conseguiremos fazer sintonia com eles. São espíritos sábios e benevolentes. Muita gente que começa a desenvolver mediunidade fala: nossa, mas eu gostaria tanto de ver espírito, eu gostaria de fazer psicografia, eu gostaria de fazer psicofonia. É mesmo? Com que tipo de espírito você quer se sintonizar? Você quer ver espírito a todo momento? Você vai ter capacidade de suportar, porque muitas vezes as imagens não são bonitas. Como não é bonito uma imagem aqui na Terra, dependendo do lugar onde você vai. É a mesma coisa. Então, preparo mediúnico
significa preparo espiritual, antes de mais nada. Tá certo? Acho que está claro, né? Então ele diz assim: se Jesus não parou em contemplação inoperante, transitando no serviço ao próximo, da manjedoura até a cruz, ninguém aguarde a visitação dos mensageiros divinos, paralisando as mãos na esperança sem trabalho e na fé sem obras. Na fé sem obras, né? Os amigos espirituais superiores têm muito trabalho. Eles não vão perder tempo com um médium inoperante, que não trabalha, que não estuda, que não trabalha no campo do bem. Eles vão procurar outro. Eles são muito atarefados. A gente pensa que eles estão lá contemplativamente? Não. Eles têm uma tarefa imensa pela frente. Situações dificílimas a serem resolvidas todos os dias. Eles trabalham incessantemente para nos auxiliar e auxiliar os nossos semelhantes. Então, não existe milagre, as coisas não caem do céu. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é bem pequenininha. É sermos fiéis aos ensinamentos do Cristo. Fazer aquilo que nos compete aqui na Terra, né? Porque senão nós seremos espíritos que estamos assim esperando que caia por um milagre, uma mediunidade gratuita em nós, e a gente comece a ver espíritos do plano superior. Isso não acontece, gente. Isso não acontece. Você fala, mas o Chico Xavier tinha. Mas qual era a elevação que o Chico Xavier tinha antes de reencarnar? Passou a vida inteira, praticamente, dando exemplo, sem um erro, sem um deslize, fazendo o bem o tempo todo, com pouquíssimas horas de sono, escreveu mais de 500 livros, auxiliava pessoas, ia dar passe, né? Olha, um trabalho. Nós visitamos o Chico durante quase 10 anos, na década de 80, então eu presenciei, eu vi. Eu não suportaria a rotina do Chico. Acordava 5 horas da manhã, mas tinha ido dormir no dia anterior às 2, 3 da manhã. Dormia poucas horas. Trabalhava intensamente, né? Morreu sem um tostão no bolso, mesmo tendo escrito mais de 500 livros e tendo publicado, pela última cifra que eu ouvi, mais de 30 milhões de exemplares. Seria um homem milionário se ele ficasse com todo esse dinheiro. Doou tudo para as instituições de caridade, para as editoras distribuírem o dinheiro para as instituições de caridade. Então, não é só lá a psicografia, tinha toda uma vida por trás, né? Então o Chico é um exemplo fantástico. Mas era um espírito evoluído. É um espírito evoluído, assim como Emmanuel e muitos outros espíritos que passaram pela Terra. Mas o Chico era uma coisa impressionante. Eu falo era, porque ele não está aqui assim fisicamente entre nós, mas está presente no mundo espiritual, né? Então, olha aqui, a mediunidade, tá? O aprimoramento da mediunidade e a espiritualização renovadora são problemas de boa vontade na decisão de trabalhar e na cooperação, porque somente buscando trazer o céu ao mundo, pela nossa aplicação ao bem, é que descobriremos a estrada verdadeira que nos conduzirá efetivamente aos céus. Então, queremos subir a escada de ascensão aos céus? Queremos. A resposta é sim. Então, trabalhemos na cooperação e no trabalho incessante no campo do bem para trazer o céu para nós, para o mundo. Porque só assim o mundo vai melhorar. E só assim nós teremos capacidade de ofertarmos o nosso trabalho ao mundo e também construir essa escada de acesso ao mundo espiritual mais elevado. Tá certo, meus amigos? É isso aí. Por aqui terminamos. Não quero me alongar mais. Já tenho 19, quase 20 minutos de vídeo aqui gravado. Deixo essas reflexões para vocês pensarem, né? Pensem, por favor, com carinho. Voltamos na semana que vem. Um beijo aí no coração de todos. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos para que o canal ganhe relevância, tá bom? Tchau!